Boa tarde, queridos. Graça e paz. Nós estamos aqui nesse momento para adorar o Senhor nosso Deus, agradecer a Ele pela oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui nesse primeiro congresso da família. Agradeço a cada pessoa que está presente no congresso. Esse é o primeiro. Nós estamos vivendo experiência. Não foi feita inscrição, não sabíamos quantas pessoas estariam presentes, mas eu estava ali atrás orando e o Espírito de Deus me fez lembrar daquela parábola do Senhor Jesus Cristo, que manda chamar a todos. O banquete estava pronto para todos, mas recebeu o banquete quem realmente queria. O Senhor, Ele chama a todos e Ele quer abençoar a todos, mas nem todos estão prontos para receber. Então eu agradeço a cada pessoa que está aqui, mas especialmente ao Senhor nosso Deus, que está neste lugar e conhece o nosso coração e sabe que tudo que foi feito, preparado, foi para o engrandecimento do nome dEle, para que as famílias possam ser edificadas. Nesse momento nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa falar conosco nesta tarde, que o nome dEle seja engrandecido, que cada coisa que for feita, uma música, palavra, palestra, os palestrantes, onde eles estiverem, que nós possamos ser abençoados pelo Senhor nosso Deus. Pai amado, nós queremos adorar e exaltar o Teu santo nome. Queremos nesta hora, Senhor, dizer que Te amamos. Só Tu és Deus, Rei. O Senhor tem planos no teu coração para as famílias. E as famílias deste século, deste tempo, estão sendo desafiadas pelo teu Espírito Santo para agir, para tomar posição, para ser luz, para ser sal, para ser diferentes. E o que eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, é que o Teu Espírito Santo possa agir livremente nesta tarde, à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite, Senhor. Que Tu tenhas aquilo que Tu preparaste no Teu coração para nós, que nós estejamos com o nosso espírito aberto para receber. Queremos Te pedir também, Senhor amado, que Teus anjos estejam nesse lugar, que aqui seja um momento de acampamento Teu, onde os Teus anjos, como espectadores, mas também ministros que estão prontos para trabalhar pelo Teu povo, nos livrando do mal, repreendendo a ação também do mal neste lugar, e que em nome de Jesus, Pai, Tu possas agir no nosso coração e no nosso meio. Que ao encerrarmos, Pai, hoje à tarde, à noite, o congresso de uma forma geral, o nosso coração se alegre por saber que pela Tua bondade e pela Tua misericórdia o Senhor nos abençoou e falou aos nossos corações. Que a Tua bênção esteja estendida especialmente nesta hora sobre as famílias que aqui estão representadas. Que Tu possas, Pai amado, honrá-los, para que eles, mesmo que tenham chegado até aqui, ó Deus, chegando para ouvir Tua palavra, Tu os honre no sentido de que eles estão buscando, querendo ser desafiados por Ti, para que as suas famílias sejam bênção neste novo tempo. Recebe nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos e a todas, a graça e a paz do Senhor, para todos os irmãos e todas as irmãs. É muito bom estarmos outra vez juntos aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema tão significativo que é o tema da família. Rever Luzeni, Pastor Paulo, Zeca, meu querido amigo, irmão, companheiro de seminário, Pastor Edmilson, já nos encontramos um outro momento lá em Toritama, não foi uma reunião em Toritama? Eu vi a Ângela também aí, mas a Ângela dos jovens, ela saiu, foi? Ah não, está ali, a Ângela que me suportava lá no Banco do Brasil, né, antes dela se aposentar, e olha ela ali.
estamos juntos aqui para conversar um pouco sobre esse assunto. E esse grande desafio, né, o tema do congresso, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar daqui. Todo mundo me vê bem aqui, escuta bem? Porque aqui eu vejo a tela e de vez em quando eu dou uma ampliada aqui, tá? A gente vai conversando. E antes mesmo da gente começar a falar sobre esse tema tão desafiador, que é, em outras palavras, assim, a postura de uma família cristã nessa sociedade na qual nós vivemos. Se eu pudesse traduzir o tema do congresso, como é que nós, como família cristã, vamos enfrentar e sairmos de forma sadia desse turbilhão que nos envolve, né? Que nós somos bombardeados, nós somos estimulados todos os dias por diversas frentes. Nós, homens, mulheres, nossos filhos, a nossa fé, tudo isso é questionado, é bombardeado. O tema é famílias desafiadas nesse novo tempo. Nesse novo tempo em que família começa a ter um outro sentido, um outro significado, né, no nosso cotidiano, ao nosso redor. Aquela imagem, aquele conceito que nós recebemos de família, o pessoal da minha geração, né, os dinossauros aqui presentes, aquilo que a gente recebeu passou por um processo drástico de transformação na sociedade na qual nós vivemos. Melhorou a posição, agora a imagem sumiu, viu? mas a gente resolve isso aí, não se preocupe não. E eu quero ler então Neemias 4,14, que vai ser o tema que eu vou esmiuçar um pouco mais na fala da noite, mas eu quero colocá-lo como introdução nessa nossa conversa nessa tarde. Neemias 4,14. No momento de grande turbulência do povo de Deus, Neemias é chamado para uma tarefa, para reconstruir aqueles muros de Jerusalém. E o que mais me chama a atenção é essa atitude dele em convocar as famílias para restaurar uma cidade caída, tá? E diz assim, Neemias 4,14: depois inspecionei tudo, chamei os nobres, os oficiais e os demais e disse: não fiquem com medo deles, atentem para o Senhor, o Deus grande e temível, lutem por amor dos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Veja que ele faz um apanhado geral acerca das áreas e das pessoas que envolvem a relação familiar. Sim, eu queria falar também que a minha esposa não pôde vir, porque ela não está se sentindo muito bem. Vamos ver se à noite ela tem disposição de vir, senão eu vou fazer aqui o papel dos dois, vou tentar fazer o papel dos dois. E também quero apresentar para os irmãos, quem ainda não conhece esse livro, o melhor livro sobre família do país, viu? Foi escrito por mim e por ela, humilde, né, o menino. Esse livro chama-se Uma Família Saudável, o Prazer de Prosseguir Juntos. São 13 capítulos que falam da família em cima do ciclo vital. O que é o ciclo vital? Ciclo vital é o ciclo, né? Uma coisa que começa e termina. Desde o início, a ideia inicial da família passa por todas as fases da família, até o momento final, que é a velhice e a morte da família. 13 capítulos com perguntas e espaços para respostas, uma atividade psicodramática no final, porque a Rosélia é psicóloga, psicodramatista, ela escreveu as atividades. E também eu tenho o PowerPoint, por exemplo, se alguém deseja fazer uma classe com casais, aí pede, então os PowerPoints de todos os 13 capítulos, então é um kit completo para quem quiser começar um trabalho com casais e com famílias. Você quer começar um trabalho com casais no seu prédio, onde você mora, com a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, a gente precisa fazer isso. Vou enfatizar um pouco mais isso hoje à noite, tá? Então hoje à tarde a gente vai conversar um pouco sobre famílias desafiadas nesse novo tempo. Realmente, hoje pela manhã eu recebi um vídeo que eu estava até pensando em passar lá à noite, 1 minuto e pouco, né, de uma deputada falando sobre o projeto que algumas pessoas têm com relação à família no nosso país. Eu assisti, quer dizer, eu vi, ouvi,
pasmei, eu estou tendo dificuldade ainda de acreditar, porque parece que em alguns lugares a coisa é mais sutil, mas agora ficou escancarado. O projeto é realmente destruir a família e transformar a nossa sociedade, como é que ela chama? Numa sociedade, uma sociedade incestuosa. Pronto, literalmente a palavra é essa. Queremos destruir a família nesse modelo patriarcal, que tem lá os seus problemas, claro, todas têm, mas queremos destruir e transformar a nossa sociedade numa sociedade incestuosa. É como se fosse o último obstáculo. Imagine uma sociedade incestuosa. Nós queremos promover a anarquia. Literalmente, a anarquia não é só bagunça, é um sistema mesmo, um sistema sem nenhuma estrutura. Então eu fico pensando, meu Deus, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um trabalho de formiguinha. Um trabalho de formiguinha. Nesse mundão que todo dia, toda hora, pela TV, pela internet, pelos comentários, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente universitário especialmente, nós somos todo dia bombardeados. Deixa isso para lá, viva os seus desejos. A filosofia do hedonismo. E então essa família cristã que a gente acredita, ela tem um grande desafio, realmente é um grande desafio. Parabenizo inclusive a igreja por essa iniciativa. Então vamos conversar um pouco sobre algumas situações difíceis, né? Por exemplo, 50% dos casais estão se separando hoje, já está um pouco mais. Eu lembro quando eu escrevi esse livro, estava em 47%. 47% do índice de divórcios no Brasil, desde que começou a se contar. Hoje já está em mais de 50%, acho que quase 51%. Então a pergunta é assim: não vamos focar no negativo, nós vamos focar no positivo, ok? Nós vamos focar nas coisas boas, porque se a gente focar só nas coisas ruins, a gente acaba desanimando e perdendo a esperança. Então, se 51% estão se separando, o que é que os 49% estão fazendo que está dando certo? Então nós vamos trabalhar em cima disso nessa tarde, tá? O que é que os casais que estão dando certo, o que é que as famílias que estão acertando estão fazendo de bom, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Para enfrentar esse tempo é necessário uma coisa: saúde, tá? Para que a gente enfrente, vamos comparar agora a família com o corpo. Para que a gente enfrente qualquer coisa na nossa vida, trabalho, estudo, taranã, taranã, a vida, o que é que a gente precisa? O mínimo de saúde. Então a família também, para que ela enfrente esses desafios que estão vindo sobre nós todos os dias aqui, a gente vai precisar de saúde. A família precisa ter um mínimo de equilíbrio. O nosso corpo, ele não é 100% sadio, tá? Todos nós aqui temos vírus, bactérias, temos um monte de coisa dentro do corpo, todos sem exceção. Só que existe um movimento de equilíbrio no nosso corpo, de que o sadio, ele controla o enfermo, né? Então não existem famílias perfeitas, só com saúde. Todas as famílias têm as suas enfermidades, mas a família precisa também encontrar um espaço de equilíbrio para que o que é sadio domine sobre o que é enfermo, tá? Então esse congresso tem esse objetivo: oferecer recursos para quê? Crescimento familiar, para que consiga enfrentar os desafios. Vou falar um pouco mais sobre ele. É um dos autores que eu mais gosto, eu sou fã mesmo dele, é o Dr. John Gottman. Dr. John Gottman é considerado hoje um dos 10 melhores psicólogos do mundo. Eu acho que ele é cristão, eu não tenho certeza ainda, mas a linha dele é assim, uma linha muito, muito séria, é uma linha muito centrada. Por que ele é considerado hoje um dos 10 melhores psicólogos do mundo? Porque ele consegue equilibrar as ciências humanas com as ciências exatas, tá? E ele tem muitos livros, eu tenho 2 dele chama-se Casamentos, porque uns dão certo e outros não, e o outro chama-se O que faz o amor durar. 2 livros excelentes.
Vou falar um pouco mais sobre ele na nossa caminhada. Mas ele disse que uma família, para ter saúde, ela precisa de três coisas básicas, que é o que nós vamos conversar hoje à tarde. Se você tem lápis e papel aí, pegue logo o seu lápis. Se você sair daqui hoje à tarde com essas três coisinhas para começar a trabalhar na sua relação conjugal e familiar, então já vai ser um passo bom, um passo largo, tá? A primeira coisa que uma família precisa é estrutura e flexibilidade, tá? Então, uma família sadia, segundo esse homem, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, e ele é um estudioso profundo e um homem sério. Família precisa de estrutura e flexibilidade. Alguns estudiosos propõem o seguinte: que seja dado fim às estruturas. Família não precisa de estrutura, tá? E eu sempre converso com alguns colegas, e eu penso que, para mim, o ponto-chave dessa história é a crença na teoria da evolução, né? Por quê? A partir do momento que eu acredito na teoria da evolução, eu deixo de ser uma criação de Deus, ou eu pelo menos penso que não sou mais uma criação de Deus. Então, eu não preciso estruturar absolutamente nada na vida. Eu posso viver como um animal. O animal não tem estrutura, o animal não tem parente. Já prestaram atenção a isso? O animal não tem parente. Ele simplesmente responde aos instintos naturais. Mas a família humana, ela precisa de estrutura e flexibilidade. Alguns dizem: não, nós somos animais mesmo. Então, para que esse negócio de estrutura familiar? Não precisa de hierarquia familiar, não precisa de nada. A gente vai vivendo, vai procriando, e os meninos vão crescendo, saindo, andando, parará. Nada de valores, não precisa de valores, ok? Então, mas o conceito de estrutura, ele continua sendo válido. Os casais devem estruturar as suas famílias para levar a cabo as tarefas essenciais para o bem-estar dos dois e o bem-estar da família. Vamos lá. O que facilita a saúde conjugal é a busca de equilíbrio. A busca de equilíbrio sempre. Precisamos de estrutura, mas ao mesmo tempo de flexibilidade. Veja que coisa interessante, né? As estruturas, elas promovem a estabilidade na família. Uma família sem estrutura, ela é desarrumada, né? Mas elas precisam ser flexíveis para se acomodar às novas e constantes mudanças, ok? Então, uma família, quando é muito rígida, a estrutura é muito severa, ela pode adoecer, ou ela já revela adoecimentos, né? Algumas pessoas são muito duras, não conseguem ser maleáveis. Por exemplo, eu tive uma amiga que ela sempre dizia, né? Tudo que é muito rígido acaba se quebrando. Se eu tentar, por exemplo, forçar esse microfone, o que é que vai acontecer? Se eu tiver muita força, ele quebra, né? Mas se eu pego uma folha de papel, pego uma folhinha de papel, né? Faço isso, ele quebra, porque ele é flexível. Então, é necessário estrutura? É necessário flexibilidade? Também. E eu quero ressaltar isso aqui, ó. Tudo precisa contribuir para o bem do outro. Todos nós precisamos fazer alguma coisa para o bem do outro dentro de casa. Vamos em frente. Nos casais menos funcionais, há muita ou pouca estrutura. Às vezes é muito rígido e às vezes é muito flácido. E aí não encontra lugar nenhum, não é? Eles se concentram nos erros e nos fracassos, e quando passam por dificuldades, ficam ansiosos e confusos. Quem é muito polarizado não consegue encontrar saídas fáceis. Ou é certo ou errado, ou é tudo ou nada, ou é 8 ou 80, ou é preto ou é branco. Não é assim? Não tem pessoas que são assim? Os bons de matemática aqui, entre 8 e 80, quantos números nós temos? 70 e 72. 72. Entre 8 e 80 nós temos 72 possibilidades de uma coisa acontecer.
Entre o preto e o branco, quantas cores nós temos? Azul, amarelo, cor-de-rosa, lilás. E hoje tem as máquinas que misturam, que fazem a cor que você quiser, a cor que você desejar. Estrutura e flexibilidade. Quantas vezes a gente tem dificuldade de encontrar o terceiro caminho, a terceira via, né? E eu gosto de uma história, um casal que morava no interior do Paraná, mudou para a capital, e a família, e era perto do fim do ano, a família disse: nós vamos passar o Natal com vocês. Aí está, tá bom, podem vir. Só que aí eles começaram a conversar, disse: e aí, querido? A mulher falou: como vai ser o nosso jantar? A gente não tem mesa ainda, eles estavam arrumando a casa, só tinha um sofá novo. Aí o marido falou: não, tranquilo, prepara a comida na cozinha, todo mundo vai lá e se serve, e se espalha pela casa, a gente faz um jantar americano aqui, celebra o Natal. A mulher falou: de jeito nenhum, meu sofá novo, os meninos vão derramar refrigerante, arroz, feijão, salada de maionese, vai ficar aquela papa, nós vamos para um restaurante. Aí o marido falou: restaurante, véspera de Natal, a fila é grande, o preço é alto e o barulho também. E aí começou a discussão: americano em casa ou vamos para o restaurante? Ninguém abria mão. E é muito interessante isso, porque eu sou de 4ª geração de crentes. Eu tenho mais tempo de igreja do que de vida. Quando eu nasci, eu já tinha 9 meses de igreja. Então eu tenho mais tempo de igreja do que de vida. E eu escutei a minha vida toda o seguinte: numa discussão de casal, para que haja harmonia, alguém tem que... Olha só, vocês também ouviram a mesma coisa, né? Alguém tem que ceder. Sabe quem foi que cedeu desses dois, da discussão do restaurante? Quem é que vocês acham que cedeu? Nenhum dos dois cedeu. Para quê? Quando um cede só por causa do gosto do outro, você pode ceder se você quiser ceder voluntariamente e vai em paz. Mas se você não quer ceder e você cede, como é que você vai para esse jantar? Vamos supor que a mulher diz: não, já que o marido quer assim, é assim que nós vamos fazer, né? E aí ela ia ficar aquele jantar todo tensa, ia brigar com os meninos: sai daí do meu sofá, menino. Como é que seria um jantar de Natal? Imagine, desse jeito. Ou o marido diz assim: não, eu tenho que agradar a minha amada, né? Vamos para o restaurante. E ele ia ficar todo tempo olhando lá, como é que ia a conta, se vinha cover, né? Se vinha 10%, quanto é o preço desse prato. O cara ia ficar nervoso o jantar. Que jantar de Natal maravilhoso esse, né? E os dois continuaram a discussão. Ninguém cedeu. E na discussão um falou assim: então vamos para o meio da rua, vamos fazer no meio da rua, já ironizando, né? E o outro falou assim: muito bonito no meio da rua, o que é que os vizinhos vão achar? Aí o outro falou: se for o vizinho da frente, ele não vai achar nada, porque ele vai viajar. Um olhou para o outro olhou para um. Ele vai viajar, ele tem uma garagem boa, coberta, bem grande. Vamos conversar com ele? Foram conversar com o vizinho. E o vizinho, claro, contaram a história toda. O vizinho abriu o espaço, fizeram uma mesa grande lá, fizeram um maravilhoso jantar de Natal. Quem saiu satisfeito? Os dois. Mas quando a gente tem famílias assim, de uma estrutura muito rígida, não, a última palavra tem que ser do macho, é do marido, né? Quem manda aqui sou eu sou cabeça, eu sou tronco, membro, o homem né? A mulher muitas vezes tem aquela história, né? A mulher sai comendo pelas beiradas e acaba convencendo o marido de uma ideia dela, de que a ideia é dele, né? Algumas mulheres sorrindo aí, já dá para perceber que o mecanismo é esse. O bem-estar tem que ser dos dois, os dois têm que estar satisfeitos. Nem foram gastar uma fortuna no restaurante na véspera de Natal, e nem fizeram um jantar bagunçado, ansioso,
porque isso vai fazer parte, inclusive, a gente vai continuando. É muito interessante trabalhar isso, né? Que a ansiedade, a confusão, ela se instala em casais que são ou muito estruturados, aquela coisa muito dura, rígida, que não flexibiliza, não tem a abertura para o diálogo, para a conversa, ou então em casais que, não, faz de qualquer jeito, então, sem nenhum princípio que possa trazer saúde a essa família. Então a flexibilidade permite que as mudanças sejam aceitas e conversadas, e isso é sinal de saúde, né? Às vezes o homem troca o pneu, mas ele tem mais força e tudo mais, mas já tem mulher que não espera pelo homem, mas não, ela vai embora e resolve a parada, né? Então a saúde, ok? Então rigidez na relação gera o quê? Estresse, desunião e enfermidade. Casais flexíveis formam uma parceria de iguais, onde o poder é compartilhado. É como uma dança. Eu não sei se quem aqui sabe dançar, mas eu quero aprender a dançar antes de morrer. Meu irmão, me ajudem, porque não é possível, né? Eu tenho essa frustração, eu nunca aprendi a dançar. Lá em casa era proibido dançar. Eu fui escolhido pela professora na escola para dançar o shot quando eu era criança, né? Cheguei em casa todo feliz, mãe, a professora me escolheu para dançar o shot lá na escola. Ela falou, então amanhã você diga a ela que você não vai não. E eu fui lá todo triste no dia seguinte dizer para ela, não, a minha mãe disse que eu não posso dançar o shot porque eu sou crente, né? E aí eu também nunca aprendi a dançar coisa nenhuma. Mas eu imagino, quem está presente aqui que sabe dançar, a dança é essa coisa que um conduz o outro e o outro conduz o um, e eles vão num respeito mútuo para que a harmonia se estabeleça, a harmonia entre esse casal. O importante é que esse casal tenha harmonia, não é desprezar os valores, tem que ser com os valores, os nossos valores cristãos, é assim que a gente crê. Mas que esse casal tenha harmonia, e essa harmonia possa gerar uma coisa boa, uma coisa boa entre eles, ok? Vamos lá. O que é que houve? Então, uma coliderança respeitosa e flexível gera qualidades importantes em qualquer empreendimento parceiro. O casamento é um acerto de duas pessoas, um acordo de duas pessoas para viverem, né? Eu não sei quantos já viram aqui, por exemplo, aquela história daqueles gansos que cruzam o oceano, formando um V. Já viram? Quem não viu ainda, é interessante. Gansos que cruzam o oceano. Aí alguém foi estudar como é que eles conseguiam cruzar uma distância tão grande sem parar, e eles cruzam sem parar, voando direto. Como é que eles fazem isso? Quem vai na frente sofre o impacto maior do vento, né? Ele leva aquele impacto. Quando ele cansa, o que é que acontece? Ele vai para trás da fila, e outro que estava descansado, que estava recebendo o benefício de ficar atrás, não recebia o impacto do vento, ele trocava. E assim, nesse revezamento de liderança, de revezamento de quem vai na frente, esses gansos conseguem energia suficiente para cruzar o oceano. Da mesma forma, em algumas situações, as nossas famílias precisam ter essa percepção, essa visão, de que em alguns momentos, mesmo que o marido seja o líder da casa, a mulher vai estar muito mais qualificada em algumas áreas para assumir certas posturas de liderança. Se você é ruim de matemática e a sua mulher consegue muito bem administrar os números, por que é que ela não pode ficar com a área financeira da casa? Só porque você é o marido, né? E vice-versa, Então assim, não existem... isso é uma coisa minha, né? Uma coisa que eu creio, não sei, nem todo mundo tem que concordar, mas para mim não existem papéis definidos dentro de uma família, esses papéis rígidos definidos dentro de uma família. Eu creio, segundo Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança,
que Deus abençoou os dois, a sua imagem e semelhança criados, e Deus delega ao casal. Isso para mim foi um achado assim, que eu nunca tinha percebido isso. Gênesis 1, 26 a 28, pode conferir na sua Bíblia, que é igualzinha à minha. Deus delega ao casal a tarefa de administrar o mundo criado. Veja que coisa linda, os dois. Gênesis 2, claro, tem outra narrativa, mas Gênesis 1 tem essa narrativa que para mim é muito significativa, que no meu entender ela responde muito mais a esse mundo moderno que nós estamos vivendo, do que de uma estrutura realmente completamente rígida dentro de uma relação conjugal. Então a primeira coisa para uma família ter saúde, a primeira característica qual é? Vamos dizer juntos? Isso, então estrutura e flexibilidade. A segunda coisa, segundo as pesquisas desse amigo, irmão, é a comunicação clara e direta, tá? Para um casal ter saúde, essa família precisa comunicar de forma direta. Não pode, às vezes curva demais, jogo de cintura demais, acaba estourando lá na frente. A comunicação clara e direta. A comunicação envolve o quê? Gestos, olhares, inspiração e etc. A comunicação entre casais e família é algo que podemos aprender ao exercitar o falar e o escutar. Comunicação não é só falar. Eu estou aqui falando, mas eu sei que todos estão observando meu jeito de mexer a mão, meu jeito de andar, meu jeito de olhar. Tudo isso faz parte desse conjunto comunicativo, que é a expressão de conteúdos, sentimentos e pensamentos que a gente está conversando aqui nessa tarde. Na verdade, 55% da nossa comunicação vem dos gestos, tá? 7% apenas vem das nossas, e 38% vem da entonação da nossa voz. É muito interessante a gente saber disso, Porque algumas vezes a gente o conceito de comunicação é mais de fala, mas não é. É um conjunto, é um complexo. Uma família que se comunica bem, de forma clara e direta, é uma família que tem mais possibilidade de possuir saúde dentro dessa família, para enfrentar os desafios que estão aí. Então aquele casal que eu já falei no início, o Dr. John Gottman e a sua esposa Julie, eles fundaram um laboratório do amor nos Estados Unidos, tá? O que é esse laboratório do amor? Veja só o que acontece ali. Eles investigaram durante 20 anos 2.000 casais, recém-casados, casados de muito tempo, amáveis, grosseiros e etc. Então tem lá o laboratório do amor, e põe o casal lá dentro para conversar. Só que não põe só o casal está lá dentro e tem um espelho de vidro que as pessoas ficam observando do lado de fora. E também o que é que acontece? Eles fizeram vídeos, colocaram eletrodos para registrar as batidas cardíacas, criaram um sistema para registrar olhos virados, sobrancelhas levantadas, mãos fechadas e os suspiros dos casais, que revelam a linguagem corporal na comunicação. Veja só, coloca o casal lá dentro e o pessoal fica olhando, e eles com eletrodos aqui, aí fica olhando, se cruza a perna, se não cruza, se fecha a mão, se não, como é que são as piscadas dos olhos, a sobrancelha se desce e sobe, se fala tranquilo, se fala com grosseria, que nível de batida dos corações, a partir daquilo ali. Por isso que ele é considerado hoje um dos 10 melhores psicólogos do mundo. Juntou essa parte mais subjetiva de pensamentos e sentimentos com informações concretas, científicas. Isso é muito interessante, porque isso revela a forma de comunicação do casal. E o que acontece? Depois que faziam esses testes, eles registravam todos aqueles dados e começavam a acompanhar esses casais durante alguns anos. E nesse acompanhamento, eles percebiam quem permanecia junto, quem se divorciava, os que estavam felizes e os que estavam infelizes. E eles tiraram uma conclusão muito interessante, viu, irmãos? Veja só, a maioria dos casais disputam um com o outro. Até os mais felizes possuem 69% de desacordo.
Veja que coisa interessante. E o Philip Yancey escreveu um livro chamado Rumores do Mundo por Vir, Rumores do Outro Mundo. E no capítulo sobre casamento e família, ele diz o seguinte, não sei se vai ser verdade para todo mundo aqui presente, né? Todos os casais do mundo um dia, pelo menos, já pensaram em se separar. Ele pontua isso lá, né? Mas fica uma interrogação, eu sei que alguns aqui não pensaram nisso, nunca pensaram em absolutamente nisso. Mas assim, 69%, os casais mais sadios possuem 69% de discordância. Isso é possível? Claro que sim, é possível. Mas o importante não é não discordar. Ou o importante não é imaginar, eu já fui para uma celebração de 40 anos de casamento, que o irmão se levantou e disse: meus amados irmãos, em 40 anos de casamento, nós nunca tivemos uma discussão. Eu falei: danou-se. O sujeito está 40 anos casado com uma pessoa, nunca ter tido uma discussão. Eu não sei não, já vai para o céu com tripa e tudo, como se diz, né? Mas não é possível, irmão. Eu tenho absoluta certeza que ele estava querendo ser agradável, mas não estava falando a verdade. Não pode, isso é impossível. Dois seres humanos viverem 40 anos na mesma casa, pagando as mesmas contas, cuidando dos mesmos meninos, e nunca ter tido uma discussão. Pode? Pode, minha irmã? Ele estava, tentando agradar as pessoas que receberam o convite para aquela festa. Claro, não vejo aí também assim, eu acho que ele estava querendo, também assim, lá em casa, as coisas assim. Mas não é exatamente assim. Veja só, o que acontece? A chave dessa história, a chave não é ter lutas ou não. Lutas nós temos, não podemos fugir das lutas. Eu e você temos lutas conjugais e familiares constantemente. Isso é uma realidade. A gente não pode maquiar isso. O problema não é não ter lutas, mas é como a gente luta. Como a gente luta. Como é que a gente briga, essa briga sadia. Como foi que aquele casal brigou por causa do jantar? Eu não quero jantar aqui no meu sofá, vai fazer uma bagunça. E ele disse: eu também não quero jantar em restaurante porque é muito caro. E ninguém abriu mão da sua ideia, mas eles saíram se agarrando, se agredindo. Não, vamos discutir no nível de dois seres humanos, de dois crentes. Nós somos crentes, mas a gente briga também, a gente discute. Mas dizer o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, por que eu estou pensando e sentindo isso? E eles fizeram essas pesquisas, e nesse livro, Casamentos, porque uns dão certo e outros não, ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala sobre a gentileza, né? O coração pode bater 95 batidas por minuto, mas você está lá brigando. É isso que eu penso, é isso que eu quero. Eu quero encontrar um caminho que seja bom para nós dois. E o caminho que seja bom, que é bom para nós dois, nem sempre é o meu ou o seu. O melhor caminho não é o meu nem o seu. O melhor caminho é o nosso. É o nosso. Quando a gente casa, o meu e o seu continuam valendo, mas é que surge o nosso, e esse nosso é que vai ser a prioridade. O nosso é que vai ser, é o reino do nosso. Quando a gente casa, a gente não tem mais a minha casa, não tem mais o meu dinheiro, né? Não tem mais o meu carro, não tem mais o meu filho. Tudo é o quê? É nosso. A nossa dívida, amém, irmã, né? Olha aí, a irmã lembrou uma coisa muito importante, né? A nossa dívida, né? Quem duvidar disso, invente de se separar, né? Porque aí o juiz vai dizer para você: olha, não, mas o carro foi eu que comprei. Foi certo, foi você que comprou. Sim, eu comprei, certo, mas você não é casado, então meio a meio, né? Quantos pratos você tem em casa? Um só, então vamos partir no meio, é um para cada um. Não existe mais o meu quando a gente casa, né? Isso é muito interessante, é muito importante. Eles descobriram também uma coisa,
que a gente trabalhou isso lá em Gravatá, né? Quem estava lá aqui lembra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse do casamento. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse do casamento? A crítica, o desrespeito, a defensividade, a indiferença ou o muro de pedra. São 4 cavaleiros do Apocalipse que eles vão entrando sorrateiramente na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, às vezes sem a gente sentir. Por exemplo, a característica número 1 da crítica é a palavrinha você, tá? Quando a gente começa a dizer você não está sabendo criar esse menino, por isso que eles estão assim. Você não está fazendo as contas direito, por isso que a gente está devendo. Quando a gente começa a acusar o outro. A característica número 1 do desrespeito é a ironia. Quando a gente começa a ironizar o outro. Eu te amo, querido, você sabe disso. Desde o primeiro dia que eu te vi, que eu te amo, meu amor. E aí o outro percebe que a ironia é quando a palavra contradiz a expressão facial. O terceiro cavaleiro é a defensividade. É quando eu começo a me sentir menor. O casamento é uma relação de 2 iguais. Quando um começa a se sentir menor, entrou o terceiro cavaleiro do Apocalipse, que é a defensividade. E o cavaleiro final, que entra com a sua pata para destruir, separar o casal, é o cavaleiro da indiferença ou o muro de pedra. É quando o silêncio se estabelece na relação conjugal e familiar. A gente sempre diz para os casais na preparação para o casamento, né? Que enquanto há briga, há esperança. Porque enquanto há briga, ainda há sentimento, ainda tem raiva. Mas o problema é quando não há mais briga. Quando o casal para de brigar, o silêncio se estabelece. Aquele muro de pedra foi construído. Um está do lado, o outro está do outro. A frieza, né? Jesus fala sobre isso lá em Mateus 19, quando ele diz que o divórcio acontece por causa da dureza do coração, né? Então veja só, quando chega aqui, né, na indiferença, então os casais se divorciam. Realmente acontece esse divórcio. A comunicação precisa ser clara e direta, né? Então esses casais desenvolvem uma vacina, entre aspas, né, para as condutas destruidoras. Os Gottman, né, esse casal, ao analisar um casal em 5 minutos, eles conseguem prever em até 91% a possibilidade de divórcio, através desses trabalhos de monitoramento, observação dos olhos, dos gestos, do suor, dos batimentos cardíacos e tudo mais. Então, um casal precisa fazer 3 coisas. Desse segundo ponto, vamos ver o que é que a gente aprende com eles. Primeiro, vamos dizer juntos? Segundo, terceiro, o sonho de quem? Isso. Primeira coisa, fortalecer a amizade. Gente, a gente sempre diz para os jovens, né? Case com o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. É a melhor pessoa para a gente casar. Ah, não, fulano é só meu amigo, é só minha amiga. Não, essa é a pessoa boa para casar. Porque o que vai ficar no final é a amizade. E eu lembro de um psicólogo, esqueci o nome dele agora, mas ele disse uma coisa tão interessante, né? É muito mais fácil você colocar sexualidade dentro de uma relação de amigos do que colocar amizade numa relação em que já se entregou à sexualidade. Mas o que é que a gente vê todo dia ao nosso redor? Os meninos começam às vezes nem se conhecem, já ficam sem se conhecer. Aí vai ficando. Depois a menina quer amizade, a menina quer conversa, o cara, não, eu já vou ficar com outro. A melhor pessoa para a gente namorar, noivar, casar e viver para o resto da vida é a pessoa com quem a gente tem amizade. É como o Rubem Alves diz, né, no seu livro Retratos de Amor:
uma pergunta que a gente precisa fazer antes de casar é a seguinte: eu vou ser capaz de conversar com essa pessoa até o fim da vida sem enjoar? Depois ele arremata com a frase de Adélia Prado dizendo o seguinte: erótica é a alma. O erotismo físico, ele existe, claro, ele é bom, é ótimo, mas ele passa, ele vai passar um dia. E na hora que ele passar, se eu casei com a pessoa por causa do erotismo físico, e aí acabou? Por isso que a melhor coisa, a coisa número 1, e aí eu lembrei agora de uma outra coisa, né? Qual é a característica número 1 de uma amizade? Alguém poderia arriscar? Confiança. Que mais? Respeito. Respeito também? Cumplicidade. Cuidado. Todas essas são muito importantes. Aí um amigo meu disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse: sabe qual é a característica número 1 da amizade? Presta atenção aqui e aperta o cinto. Chama-se inutilidade. O amigo só é amigo se ele for inútil. O amigo de verdade só é amigo se ele não servir para nada. É aquela pessoa com a qual você pode sentar, conversar para falar, sabe o que? Nada. Jogar a conversa fora. Por que é que eu gosto de você? Se você tiver 3, 4, 5 pontos, segura essa amizade aí. Porque o amigo de verdade é aquele que a gente não precisa ter nada para dar para ele, nem que ele tenha nada para nos dar. Não quer dizer que a gente não possa fazer outras coisas juntos. Entendam bem, prestem bem atenção a isso. Não é a única característica, mas é a primeira, é a principal, é a mais importante. Porque se eu for amigo de alguém por alguma coisa, na hora que essa alguma coisa desaparecer, acabou a amizade? Não. A verdadeira amizade, primariamente, ela precisa não servir para nada. Essa é a pessoa com que a gente deve casar. Por que é que a minha mulher gosta de mim? Até hoje eu ainda não sei. Eu não descobri. Porque ela disse que eu usava, como é? Deve ser porque eu não sirvo para nada. Muito bem, deve ser. É isso mesmo, né? Ou seja, eu acho muito interessante isso, né? A gente refletir assim mais profundo acerca disso. A segunda coisa, trabalhar como resolver os conflitos. Como foi que aquele casal resolveu o conflito? Foi conversando, sendo sincero, sendo transparente, sendo claro. Se a gente fica sempre escondendo os nossos segredos, como é que a gente vai resolver as coisas? Não tem como, engancha demais, né? E terceiro, o apoio mútuo para realizar os sonhos dos dois. Eu estava numa classe de mulheres e nesse dia o nosso tema foi sonhos. O assunto da nossa lição era sonhos. E aí abriu espaço, a gente numa roda, cada um conte o seu sonho. Um falava, uma senhora, cabelo branco, linda, eu admiro demais aquela mulher até hoje. E ela disse: meu sonho era ser professora. E ela fez pedagogia aqui na Fafica, recebeu o seu diploma. E ela disse: eu nunca dei um dia de aula. Eu falei: por que, minha irmã? Meu marido chegou para mim e disse: mulher minha não trabalha fora. Matou a mulher, né? Matou. Eu disse: mas que pena. Mas a senhora não tem como a senhora conversar com ele de novo? Não, ele é irredutível. Então, uma família sadia, ela busca a realização dos sonhos dos dois. Se a mulher quer ser doméstica, dona de casa, amém. Mas se ela quer trabalhar, que o marido, de alguma forma, empurre o outro para frente, né? A gente sempre fala para os jovens isso. Uma das características no amor, numa relação de dois jovens namorados, ou noivos, na preparação para o casamento, ele diz: ele está estimulando o seu sonho, ela está estimulando o seu sonho, para você ir para frente. Essa é uma marca de alguém que ama o outro, é empurrar o outro para cima, para frente. Vamos lá, vamos juntos. Não é para ficar um super feliz, realizado, cheio de cursos, formações, do bom emprego, e o outro lá frustrado dentro de casa, cabeça baixa, lamentando o resto da vida, né? Porque não conseguiu sair do cano. Então isso é muito importante, ok? E a terceira coisa, para fechar,
Foram duas já, né? Duas características. Vamos revisar quais são? Flexibilidade e estrutura, comunicação clara e direta. Eu não quero jantar no meu sofá, tá? A terceira coisa é espontaneidade e humor. Uma casa sadia tem humor. Um amigo meu disse que um dia estava no almoço na casa dele, assim, tal, e aquela bagunça, aquela zoada, tal, e ele todo irritado, né? Tava filhos e netos, tal. Aí ele levantou e disse assim: olha pessoal, vocês parem com isso, parem com essa bagunça, tal. Se vocês não pararem com essa bagunça, eu vou me levantar e sair da mesa. Aí o netinho dele disse: pode sair, vovô. Pode sair, vovô. Ele disse, quando o neto disse aquilo, ele caiu numa risada, e aí quebrou todo aquele clima de rigidez, né? Aquela coisa assim, como é que um almoço de família pode ser um almoço civilizado, né? Almoço de família é bagunçado mesmo, é confusão, é barulho, menino, aquela coisa toda, fazendo barulho. Então os casais que melhor funcionam, eles possuem uma atmosfera na qual as pessoas gostam umas das outras e se divertem juntas. Tem que haver algum espaço de humor e de espontaneidade dentro de casa, senão fica aquela casa, como dizia a minha professora Joyce, aquela casa que você entra que o ar você corta com a faca, né? De tão pesado que está, aquele ar pesado mesmo. Então, nos casais disfuncionais há menos espontaneidade, né? Menos energia, e aquele tom deprimido, sem esperança, invade a relação e trava o desenvolvimento dos dois, né? Fica aquele clima pesado, travado, sem andamento, né? Um exemplo que a gente tem de uma família sadia nesse sentido é o exemplo de Jesus, que se perdeu de Maria e José naquela volta lá da visita ao templo em Jerusalém. 3 dias, eu fico imaginando assim, irmãos, 3 dias sem encontrar o menino, e eles não estavam nem aí, notaram 3 dias. Eu não sei quem já perdeu o filho aqui, mas eu já perdi, viu? E pense na sensação horrível. A minha esposa foi coordenadora dos adolescentes congregacionais durante 15 anos, e a gente batia esse Brasil acima e abaixo com um ônibus cheio de adolescentes para os congressos. Num desses, o ônibus deu problema em Feira de Santana, a gente parou, e aí o motorista já está pronto. Aí disse: não, já está na hora do almoço, vamos almoçar. E ela tinha uma relação, uma lista, eram acho que 40, quase 50 meninos dentro do ônibus. Então tinha que fazer a chamada para os nossos meninos que iam sempre com a gente não fazia chamada, porque eles estavam do lado, né, da gente. Só que eles só gostavam de ir na bagunça. E aí Rosélia vai e faz a chamada, todo mundo tá, motorista, fecha a porta, vamos embora. Pegamos a estrada. Quem conhece ali aquela duplicada entre Feira de Santana e Salvador, a gente saiu, aí Rosélia disse: cadê Thales? Thales é o nosso mais velho. Eu acho que ele deve estar lá atrás com os meninos. Thales está aí? Está não. Aí, eita, não está. Está no banheiro? Tá não. Quando abri a porta do banheiro que ele não estava dentro, aí o desespero bateu. E agora? Motorista, para, nós deixamos o nosso filho. O motorista: mas minha senhora, a senhora faz a chamada de todo mundo, esquece do seu menino, como é que pode? Eu sei que aí a gente parou para tentar ligar para o posto Flecha lá de Feira de Santana. E quando a gente estava naquela agonia, vem um carro da Polícia Rodoviária Federal, o nosso filho na janela acenando. Mas olha, foram uns 5 minutos de desespero na nossa vida, né? E aí eu fico imaginando, foram 5, 10 minutos o trajeto todo. Maria e José passaram 3 dias e não notaram que Jesus tinha ficado lá para trás. Bom, mas o interessante é que foram lá, acharam, mas a gente não vê nenhum relato de confusão, de briga entre eles. Mesmo no meio de uma crise, de uma situação difícil, eles conseguiram administrar um clima diante do qual Jesus, veja como é que ele crescia. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia. Então esse casal era um casal saudável, essa família era saudável, e ela criou um ambiente para que Jesus crescesse em 4 áreas que hoje são propostas pela psicologia como importantes à saúde humana. Quais são? Física, mental, social e espiritual. Jesus estava crescendo naquele ambiente ali.
um ambiente no qual o casal conseguia desenvolver, criar um espaço sadio para aquela família. Esse homem aqui, o seu Edwin Friedman, ele foi terapeuta familiar, assessor da Casa Branca para assuntos de família, há algum tempo atrás. E ele disse o seguinte: a seriedade com a qual as famílias enfrentam os seus problemas pode ser a maior causa das suas dificuldades. Às vezes a forma dura, rígida, não, é assim mesmo, eu aprendi assim, meu avô ensinou assim, meu pai ensinou assim, e é assim que nós vamos resolver. Quando a forma de resolver é muito séria, é muito dura, é muito rígida, ao invés de resolver, o que é que acontece? A gente cria outro problema. E tem uma história muito interessante, eu gosto dessa história dos macacos. Os cientistas foram fazer uma pesquisa, acho que uma pesquisa, experiência, né? Com um grupo de macacos. E aí eles colocaram os macacos dentro de uma jaula, com uma tela em cima, uma grade, e colocaram umas bananas bem maduras e deixaram os bichos com fome. E eles propositadamente fizeram a uma altura que mesmo eles pulando, eles não conseguiam pegar. E os macacos começaram a pular, e aí eles cansaram de pular e viram que não iam alcançar. Só que os cientistas também colocaram umas varas no chão, que essas varas encaixavam umas com as outras. Os macacos começaram a brincar com as varas e perceberam que elas se encaixavam. Quando eles encaixaram as varinhas umas com as outras, que olharam para cima, só fizeram cutucar as bananas, que elas vieram maravilhosas, né? E mataram a sua fome. Então, algumas vezes, uma das melhores formas da gente resolver as coisas é parar de brigar, parar de lutar, parar de se esforçar de forma demasiada e começar a brincar. Então, o humor e a espontaneidade dentro de uma casa pode abrir janelas, portas e soluções que a gente não estava vendo, porque estava olhando com os olhos da extrema seriedade, né? E a vida tem o seu lado sério, claro, mas a vida precisa de bom humor também, senão a gente não aguenta, né? Ninguém aguenta isso. A seriedade, ela é um paradoxo, diz ele. Se os membros de uma família não levam a sério as suas responsabilidades, a casa entra num caos, né? Mas a seriedade pode também se tornar destrutiva. O excesso de seriedade pode destruir uma relação conjugal e familiar. Concluindo, meus amados, que essas reflexões que nós fizemos aqui nos ajudem a sermos melhores casais e famílias, e que as reflexões contribuam como ferramenta para melhorarmos a nossa relação conjugal, melhorarmos a nossa família, nossa igreja, nosso mundo, como o Senhor deseja. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.